Inclusive questão os lá é vídeos, eu tenho até no YouTube, eu só vou deixar eles privado então, porque eu tinha deixado como, eu só vou deixar como público, porque eu tinha deixado como privado. a questão do Microsoft Streams é que ele só aceita 360 e 1080, né? Então, se você tentar publicar em qualquer qualidade menor que isso, você não consegue. É meio zoado. É, exato. O... Acho que eu tô gravando aqui, deixa eu ver enquanto que eu tô gravando. Peraí, girar, avançado. Eu tô gravando em 1920 por 1080. Ele deveria ficar certo lá, né? Então, turma, como eu estava dizendo, eu vou começar falando com vocês aí, né, antes da gente partir de fato para a parte prática. É, na semana passada, a gente tinha levantado aí para vocês semana retrasada, na verdade, né, um questionário para que vocês pudessem submeter a resposta lá, tá? Alguns de vocês já devem ter recebido aí o feedback. Os demais a gente está terminando de corrigir. O professor Fabiano está analisando código por código, beleza? Verificando lá os resultados. E aí, na medida que ele for finalizando, ele vai enviando e já vai chegando aí a resposta para vocês, beleza? A gente estava conversando também. Eu vou estar passando para vocês, como a gente já havia conversado, né, algumas semanas atrás, já algumas vezes sobre isso. Eu sei que 80% de vocês ah, não tenha a máquina, não conseguiram ter a máquina virtual instalada, vai, 70, 80% de vocês não conseguiram ter a máquina virtual instalada, né? E aí a gente tinha cogitado algumas hipóteses de que como uma das menções de participação de vocês, né, para a gente poder colocar lá. A gente tem os questionários tal, mas como uma outra maneira de avaliação também, nós estaríamos passando um projeto, beleza? Um projeto prático para aqueles que tiverem a máquina virtual, que falar, ah, não, professor, eu tenho a máquina virtual, estou conseguindo usar, estou conseguindo desenvolver. Então a gente vai estar passando para vocês esse projeto aí, tá? E quem não tiver a máquina virtual vai ser uma outra atividade à parte, como a gente já comentou, uma atividade mais teórica, né, focado nas coisas que nós vimos até o semestre. Então o projeto ele vai focar nas coisas que nós vimos, mas dentro mais de uma parte prática. Já a atividade teórica vai ser aí é, lançado para aqueles que não conseguirem ter a máquina virtual, tá? Deixa eu só ver a pergunta do Vinícius aqui. Eu não entendi muito bem. A 5, eu acho que a pergunta para o Rust, acho que é isso. Tá, Ele deve estar perguntando referente à correção. A gente vai fazer o tá. seguinte, acho que é melhor nós pegar depois e depois fazer a correção, Luiz. Deixa Tá eu bom. terminar de corrigir, porque eu estou colocando a solução de cada de quem enviou, eu estou colocando a solução também do que você tinha me passado também, tá? Que a gente Entendi. tinha feito junto. Para o cara também saber ver lá, ver com o código dele, ver com, né, o que ele poderia melhorar, tá? Aí a gente pode depois aí ver se mostrando a correção depois, tá? Tá bom, tá bom. Vamos combinar então isso, tá, galera? Até semana que vem a gente já lançou aí a correção de todos vocês. Aí a gente pega o início da próxima terça para poder juntos fazer aí a parte de correção, né? Porque exercício de lógica, a gente sabe que cada um tem uma lógica diferente, cada um encontra uma solução de resolver, né? O importante é chegar no objetivo final aí, beleza? Então a gente pega aí para corrigir juntos e debater na próxima terça-feira aqueles exercícios lá, beleza? Em relação a, a isso que eu falei para vocês, turma,
qual é a minha ideia aqui hoje, né? O que eu combinei com o professor Fabiano? A gente vai estar passando para. Eu vou estar iniciando com vocês aqui. é, Inclusive, eu estou até. Acho que tem dois colegas de vocês que me pediram ajuda para verificar a questão da máquina virtual, né? A gente pode estar verificando isso daí, se vocês tiverem disponibilidade aí no pós-aula, eu posso estar fazendo acesso remoto e verificando com vocês o que está acontecendo. Tem alguns casos que a gente já tentou encontrar, mas a questão do processador acaba pesando muito, beleza? Então vai ser mais complicado isso daí. Ah, mas quem eu não vi ainda, eu faço acesso remoto e a gente tenta encontrar qual é o problema. Qualquer coisa vocês podem me chamar aí, quem precisar de algum tipo de ajuda. Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês e vou acessar aqui o meu. Só me deem um toque aí quando já estiver aparecendo, tá? Enquanto isso, eu vou subir na minha máquina. Parece sim, professor. Beleza. Então esse aplicativozinho, turma, enquanto ele vai subindo aqui, eu já vou conversando com vocês. Eu vou fazer aqui um trecho inicial com vocês na aula de hoje, tá bom? Para eu mostrar aqui dois aspectos que eu não mostrei ainda, que vai ser necessário para a criação desse carinha aqui. E o restante dele, a parte de implementação da lógica, essas coisas, vai ficar a caráter de cada um de vocês aí. Ops, cliquei no lugar errado. Peraí. Aí, beleza. Então deixa eu mostrar primeiro o aplicativo aqui. O aplicativo é esse daqui, tá, turma? Ó. Tá subindo aqui ele. Eu vou estar disponibilizando também, né, as imagens para que vocês possam ter aí. Quais seriam as imagens, né? Seria a imagem do ícone e a imagem da loud screen, né? Que é essa tela aqui, ó, de splash screen que aparece antes, beleza? Então, o aplicativo ele é chamado aí de conversores. Então, ele vai fazer a conversão de várias unidades de medidas, beleza? E vai apresentar aqui pra gente, ó. Então, por exemplo, eu estou aqui na minha guia temperatura. Tá vendo aqui, ó? Se eu colocar aqui uma temperatura como, por exemplo, 10 graus, e aí eu quero saber quanto que 10 graus equivale em Fahrenheit, eu posso clicar aqui, ó, em Fahrenheit, e ele diz aqui, ó, que 10 graus em Fahrenheit equivale a menos 12,22 em Celsius, beleza? Se eu troco aqui para o outro botão, ó, coloco em Celsius, ele diz que 10 graus em Celsius equivale em 50 graus em Fahrenheit. Aí a gente pode trocar aqui, ó, tô em temperatura. Vou trocar aqui para outra medida, ó. Troquei para peso. 10 quilos equivalem a 22,5 libras. Se eu troco aqui, ó, 10 libras equivalem a 4,55 quilos. Aí eu posso ir trocando aqui moeda. 10 reais equivale a 1,89 dólares. 10 dólares equivalem a 41 reais. Beleza? E assim sucessivamente a gente pode ir trocando para inúmeras unidades de medida que a gente programou aqui. Tá? É um aplicativo simples. Se vocês pararem para analisar depois que a gente começar a construir, ele não implementa uma lógica muito complexa, né? Não tem ainda a questão de orientação ao objeto, não tem questão de conexão com o banco e tudo mais, mas é bacaninha para que vocês possam exercitar a lógica de vocês aí dentro de uma aplicação, tá bom? Então esse daqui vai ser o desafio para vocês fazerem aí. E o que eu vou fazer aqui com vocês nesse primeiro momento, né? Só para que vocês possam ter a ciência de como é que a gente faz algumas determinadas ações que eu não mostrei para vocês ainda, né? Por exemplo, a gente só trabalhou em aplicativos mesmo, só trabalhamos naquele aplicativo
do cálculo do IMC. E aí naquele aplicativo lá, em teoria, ele não tinha assim uma interação muito grande, né? A gente só digitava um peso, clicava em calcular, ele redesenhava aqui embaixo o que estava acontecendo. Nesse carinha aqui, ó, vocês até podem estar imaginando que eu estou trocando para várias telas, beleza? Só que por debaixo dos panos não é isso que está acontecendo. E aí é o que eu quero mostrar para vocês, essas propriedades que eu vou estar utilizando hoje, o como é que isso daí funciona, tá bom? Deixa eu finalizar ele aqui e fechar aqui o meu Xcode, que eu vou começar com vocês do zero. Só para a gente ter uma noção aí, quem tiver com a máquina virtual instalada, quem tiver conseguindo fazer o uso dela, manda um eu aí no chat, que é o professor Fabiano já está por aí, ele já consegue identificando quem tem a máquina virtual funcionando, e aí a gente já consegue também arquitetar melhor a próxima atividade, né, para aqueles que não têm a parte de máquina virtual aí para fazer aula prática, tá bom? Então só manda um eu aí no chat, que aí já fica registrado e a gente já consegue planejar melhor isso daí. Ô professor, Oi? a gente instalou aquele dia lá no meu notebook, mas ele tá muito lento. Uhum. Então, tipo, tem hora que nem dá pra mexer direito nele. Então eu não sei se eu vou preferir fazer o aplicativo ou não. Tá. Aí, então, pode acontecer isso, né? De repente a instalação até funciona, só que para rodar fica pesado. Se você achar que fica ruim, porque em teoria vocês vão até ter um prazo, né? Se você falar, ah, não, bacana, tentar fazer o aplicativo. Se você começou a tentar fazer o aplicativo, viu que não deu certo, tá? Não é porque você mandou um eu aí no chat que você vai ser obrigado a fazer a parte prática, beleza? Só pra gente poder ter uma noçãozinha aí. Se você quiser mandar um eu e depois verificar que não deu certo fazer a atividade teórica, não tem problema não. Beleza. Então, turma, deixa eu voltar aqui do zero de novo, ó. Só para ir relembrar vocês caso alguém não lembre, né? Aqui a gente está então na nossa IDE, né? Aqui no Xcode. E nós vamos estar solicitando aqui, ó, para criar, tá? Não é um playground, deixa eu ver, acho que eu criei playground de novo. Não é um playground que nós vamos criar aqui, ó, um Xcode Project. Vamos selecionar aqui como uma tela branca mesmo. Eu vou dar o nome dele de conversores 2DSN, tá? Que aí não mistura lá com o meu. Vou mandar ele salvar na área de trabalho aqui mesmo. Cadê a área de trabalho? Beleza. E aí, o que eu vou começar fazendo aqui com vocês, tá? Eu não vou me preocupar em criar a interface exatamente igual àquela que eu criei ali, beleza? Porque não vai ser esse o intuito desse nosso momento. O que eu quero mostrar para vocês eu vou só trocar aqui esse meu dispositivo, colocar ele no iPhone 8, que é mais leve para rodar. O intuito aqui é mais mostrar a funcionalidade, né, da gente ir clicando no botão e ele ir realizando uma determinada ação, tá? E aí, quem for fazer a parte prática, toma aí os devidos cuidados com a construção do layout, beleza? Então é o seguinte, galera. Eu vou criar aqui, ó, para ficar mais ou menos igual aquele carinha lá, eu vou criar aqui a seguinte situação, ó. Lembrando que aqui a gente tem, né, a nossa biblioteca de elementos. Vou colocar aqui como um label. Beleza? Esse meu label aqui, eu vou só personalizar ele aqui só para ficar mais visível para vocês. Vou aumentar um pouco o tamanho dele. Vou colocar como um 30. Aí, já está mais visível aí. Além desse meu label aí, eu vou ter um botão, né, que é o botão que fica fazendo a ação de trocar aqui para o lado, tá bom? Então vou puxar aqui um btn.
button. Colocar ele aqui do ladinho aqui, ó. Tá? E a gente vai ter também dois outros botões aqui embaixo, que o que são esses dois botões aqui embaixo, né? É aqueles carinhas que a gente troca lá de, por exemplo, de Celsius para Fahrenheit, ou de Fahrenheit para Celsius, de dólar para euro, de euro para real e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, primeira coisa que eu aconselho vocês a fazerem é alterar o nome dessa label aqui em cima. Por quê? Porque o nome dela aqui vai servir como uma referência, como um parâmetro, para quê? Para que lá na hora que a gente for fazer a modificação entre as nossas telas, né, entre aspas, a modificação entre as nossas telas, a gente possa identificar da onde eu estou e para onde eu vou ir, beleza? Então aqui ao invés de label, eu vou trocar ele aqui, ó, para temperatura. Não necessariamente você precisa começar em temperatura, beleza? Você pode começar por alguma outra unidade de medida, não tem problema. Mas eu vou iniciar aqui pela temperatura, só para servir aí como um parâmetro para a gente. Aqui no botão, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui, ao invés de colocar botão, o nome botão, né? Lembra que a gente tem a possibilidade de... Eu poderia colocar assim, ó, o símbolo de maior, maior, né? Que aí ele fica indicando como se fosse uma setinha para trocar para o lado, não tem problema. Ou eu posso fazer o quê? Eu posso trocar pelos meus emojis. Lembra que tem aquela tecla de atalho que ele aparece os emojis lá? No meu caso aqui é Ctrl Windows espaço, né? Ele aparece os emojis e aí ele tem um emojizinho lá que ele também fica aparecendo o símbolo de maior, maior, indicando uma setinha para o lado. Deixa eu só ver aqui onde é que ele está. Cadê? Enfim. Vou colocar essa daqui mesmo, ó, beleza? Colocar essa daqui até eu encontrar aquela lá. Vai levar aí, não vou ficar perdendo tempo. Vou colocar essa daqui, ó. Pronto. Coloquei essa setinha aqui. Deixa ele pensar aqui. E vou só aumentar ela um pouquinho para ela ficar também mais visível, tá? Vou colocar aqui um 25. Beleza. Como eu falei para vocês, turma, aqui embaixo, nesses carinhas aqui, ó, eles são dois botões, né, que vão ficar sendo alterados para qual unidade a gente quer fazer a alteração dentro da nossa medida. Então, temperatura. Eu teria a opção de ter aqui, de mostrar, né, de exibir a minha temperatura em Celsius ou em Fahrenheit, tá? Então, eu vou colocar aqui o primeiro carinha aqui, ó, Celsius. Então, esse daqui é o meu botão de Celsius. E esse meu outro botão aqui vai ser o meu botão de Fahrenheit. Beleza? Acho que é assim. Fahrenheit. Acho que é assim. Se não for, tá próximo disso. Deixa eu aumentar também aqui um pouquinho o tamanho do meu botão para ficar mais visível para vocês. Aí. E aí, galera, o que é agora que eu vou mostrar aqui, ó, é um elemento que a gente consegue fazer o que? A gente consegue trocar, sabe lá quando a gente está trabalhando no desenvolvimento web, que a gente altera a opacidade de um elemento? A gente consegue fazer isso daqui, aqui dentro também do nosso desenvolvimento aqui, iOS, beleza? Porque eu vou diminuir aqui, eu vou deixar, por exemplo, o Celsius com a visualização total dele
para eu saber que é nele que vai estar marcado, né? Não sei se deu para vocês perceberem isso na hora que a gente estava executando aquele protótipo lá, mas um tinha uma cor maior do que a outra para eu saber quando eu estava alternando entre eles, tá bom? Então aqui no Fahrenheit eu vou encontrar que ele tem a propriedade alfa dele aqui. Deixa eu encontrar aqui ela. Cadê? Só para que eu possa fazer a verificação. Aqui, ó, alfa, tá vendo aqui, ó? Propriedade alfa dele está em 1. Eu vou colocar ela como 0,5. Ele vai ficar mais fraquinho aqui, só para que eu possa saber que vai dar um enter. Aí, ó, ficou um pouco mais fraco, só para que eu possa saber quando eu estou em um botão e quando eu estou em outro, tá? Aqui já está com 0, vou colocar um 0,5. Aí. Aí quando a gente clicar em Fahrenheit, ele fica com a opacidade, né, com o alfa dele em 1, e aqui o Celsius fica com a opacidade dele em 0,5, beleza? Basicamente vai ser isso daqui que a gente vai estar fazendo aí dentro do nosso layout, né? Claro que existem outras coisas aqui. Existe, por exemplo, a necessidade da gente colocar aqui uma caixa de texto, né, para a gente digitar um determinado valor. Deixa eu já fazer isso daqui logo, que a gente já... Vamos lá. São só duas labels, 3 labels, aliás. Então deixa eu pegar elas aqui e já puxar elas para cá, ó. Então, essa daqui vai ser a primeira label que a gente vai estar exibindo aí o valor convertido. A segunda label que a gente vai estar mostrando qual é a unidade de medida, beleza? Vou colocar aqui um 25 também. Ampliar ele aqui um pouco. Mandar esses carinhas ficarem centralizados. Beleza. E aqui a gente vai ter uma caixa de texto, né? Então vai ser um text field aí, para a gente poder digitar o valor aqui dentro. Aumentar ele aqui. Aí, beleza. E aí, turma, esse elemento aqui, ó, por padrão, né, ele já vem, como ele é um text field, por padrão ele já vem com essa borda aqui, tá vendo, de um elemento de texto. Mas aqui, ó, a gente tem a possibilidade de tirar aqui o border style dele aqui, ó, se caso vocês quiserem chegar, né, naquela mesmo tipo de layout do que estava o protótipo, quando vocês estiverem construindo, vocês podem aqui tirar a borda do elemento, beleza? E aí dizer que ele vai ter uma determinada cor de fundo diferente aí, só para poder dar aquele efeito igual estava o nosso outro elemento lá, tá? Mas eu vou deixar ele aqui com a borda aqui que fica mais visível para a gente, para não ficar perdendo tempo com a parte de estilização dele aí. Beleza, temos aqui mais ou menos o nosso layout. E aí, o que a gente vai fazer aqui, galera? Vocês lembram, depois que a gente constrói o nosso layout, como é que a gente vincula os elementos gráficos ao código? Vocês lembram como é que funciona isso daí? Você clica lá naquelas duas circular lá em cima no canto superior direito. Beleza. E aí você vincula os códigos com a interface gráfica pela bolinha que ele cria aí no cantinho aí. Então, basicamente a gente tem duas maneiras de fazer isso daí, né? Eu tinha mostrado para vocês que a gente pode fazer o quê, né? A gente pode criar aqui, ó, o que o Henrique tinha comentado tá certinho, a gente divide a nossa tela, é bem simples, né? A parte de vincular o elemento visual ao nosso código, tá? Aí no nosso código, para que ele possa
se tornar um elemento que possa ser concatenado à parte visual, nós vamos dar aqui ó, uma arroba IBOutlet para ele, beleza? Arroba IBOutlet. E eu vou chamar ele de var. Vou começar ali pelo primeiro, onde a gente vai estar trocando temperatura. Então vou chamar ele de var LBL unidade, que vai ser aí a unidade de medida que a gente vai estar alterando. Tá? Deixa eu colocar só o código só, depois eu volto ele dos dois, um ao lado do outro. Beleza? Então estou nessa linha de código aqui, ó. Criei um @IBOutlet, para quê? Para poder criar como se fosse uma variável especial, né? Com esse @IBOutlet a gente consegue concatenar um elemento visual ao nosso código. Aí eu estou dizendo que eu vou criar aqui a minha LBL resultado, sendo do tipo UI label, beleza? Porque esse carinha aqui vai se concatenar com aquela nossa primeira label que nós temos lá no na nossa interface. E aí a gente coloca uma exclamação, por quê? Porque o resultado que ele vai retornar de lá pode, na verdade ele retorna como um optional, né? E aí a gente coloca isso daqui para dizer que ele não é um optional, beleza? Deixa eu só visualizar aqui de novo a minha tela, que aí a gente já vai na sequência. Então tá. Então eu vou criar aqui, ó, o meu vínculo com o meu txt valor, com o meu btn1 e btn2 aqui, tá? Das minhas unidades aqui 1 e 2. Um LBL aqui para o meu resultado, onde a gente vai mostrar qual é o valor da conversão. E um outro LBL aqui para o resultado da medida, né? Então se a gente coloca aqui, se tiver clicado em Celsius, aqui embaixo ele tem que aparecer Fahrenheit. Se tiver clicado em Fahrenheit, aqui embaixo ele tem que aparecer Celsius, tá? Então beleza, bora lá para a gente já deixar isso codificado aí. Então a gente vai criar aqui, ó, um arroba IBOutlet para o nosso txt, né? Então eu vou chamar ele de txt valor, tá bom? Esse txt valor ele é do tipo UI text field. Vamos criar um arroba IBOutlet para o nosso, se não me engano, era o btn, né? btn, vou chamar de unidade 1, beleza? Como um UI button. Aqui também um arroba IBOutlet para o nosso botão 2, var btn unidade 2 UI button. E aí agora falta só aquelas duas labels de baixo, né? Então, basicamente, eu vou copiar aqui, ó, dessa label que a gente já fez, tá? E aí a gente só altera o nome da variável. Uma aqui, outra aqui. Vou trocar aqui para LBL resultado, que ele vai mostrar o resultado da conversão. E esse daqui eu vou chamar de LBL resultado medida, beleza? Que ele vai mostrar lá se está em Celsius ou se está em Fahrenheit, né? Ou dependendo do cenário que a gente tiver, se for em moeda, se está em dólar, em euro, em reais e assim por diante. Legal. Então, nós já temos aqui, ó, os nossos arrobas outlets, né? IB outlets. Agora sim, depois que a gente criar eles aqui, a gente pode concatenar eles lá com a nossa parte visual, beleza? Então vamos fazer isso daí agora, ó. Já vou criar também aqui, ó, o meu arroba IBOutlet. Agora na verdade não é um IBOutlet, é um IBAction, né? Porque a gente vai vincular ele a um botão que vai realizar uma ação. Então a gente pode criar aqui, ó, um arroba IBAction, beleza? Diferindo aqui do outlet, porque no outlet a gente vai fazer apenas, não vai renderizar nenhuma ação, né, vinculado àquele elemento. Quando a gente vai executar alguma ação é através de um IBAction, tá? E aí eu vou dizer aqui, ó,
que esse botão vai se chamar func mostrar próximo, tá? Deixa eu só colocar aqui com M minúsculo. Mostrar próximo. Beleza. Então, agora sim, a gente já tem os nossos elementos aqui, nós podemos concatenar cada um deles com a nossa área visual. Então, como foi dito, né? A gente vem aqui nesse elementozinho aqui, ó, no canto superior direito, tá escrito como Show the Assistant Editor, né? Então seria aí mostrar o editor assistente, assistente editor, alguma coisa do gênero. Se ele aparecer assim, ó, código e código duas vezes, tá? É só vocês virem aqui e clicar no elemento que vocês querem, tá? Agora sim, ó, tá bem mais tranquilo, né? A gente consegue pegar o nosso elemento gráfico e vincular com o nosso código. Então, para cada uma dessas bolinhas que nós criamos aqui através de um IB Outlet, a gente vai ligar ele com o nosso elemento visual. Então, esse primeiro aqui, ó, o Outlet da LBL unidade. Vou vincular ele aqui, ó, com esse carinha aqui que representa ele. Beleza? O Outlet do TXT valor. Vou vincular ele aqui, ó, com esse carinha aqui que representa ele. A BTN unidade 1. Vou colocar ele aqui, BTN unidade 1. BTN unidade 2, vincular com ele aqui também, tá? O nosso LBL resultado, vinculado aqui com o LBL resultado. E o último aqui, o LBL resultado medida, vinculado também com o LBL resultado medida. Falta só esse carinha aqui, né? Que é o mostrar próximo. Ele é uma função, né, de um botão que vai ser vinculado com essa setinha aqui, ó. Tá? Cada vez que a gente clicar nessa setinha, ele vai mostrar o próximo resultado. O próximo resultado não, né? Na verdade, a próxima unidade de medida de dentro do nosso aplicativo. Beleza? Então, beleza, ó, todo mundo conectado. Ó, se a gente for passando aí o nosso cursor do mouse sobre cada um deles, ó, ele vai lá na tela da interface do lado esquerdo, né? Ele vai mostrando que está todo mundo aí devidamente conectado. Então tá bom. Interface criar. Primeiro ponto, sempre que vocês forem construir uma aplicação aqui, né? Não que isso seja regra. Se você quiser começar pelo código, você pode também. Mas eu acho mais fácil você cria a interface, vincula os elementos, né? E depois você começa a fazer a parte lógica do teu sistema. Então a gente já fez aqui a ligação entre eles. Vamos para a criação da parte lógica. E aí, como eu falei para vocês, turma, a parte lógica, eu vou estar mostrando aqui só algumas propriedades que nós não vimos até o momento, beleza? Só para que vocês saibam como que elas funcionam, para que vocês possam aplicar aí, mas todo o restante vocês que vão ter que desenvolver aí pelo conhecimento que vocês foram pegando em relação às nossas aulas, tá bom? Bora lá então, ó. Vou começar codificando aqui esse meu botão, o mostrar próximo. Para esse meu botão mostrar próximo, eu vou querer o quê? Eu vou querer que cada vez que ele for clicando lá naquela setinha, ele vá alterando o nosso valor, né? E aí lembra que eu falei para vocês, ó, que eu aconselharia vocês trocarem esse carinha aqui para já não deixar ele como label, né? Já trocar ele para uma determinada unidade de medida que a gente vai estar trabalhando dentro da nossa aplicação. Por quê? Porque esse texto que está aqui dentro, ele vai servir como uma referência para o nosso aplicativo saber como ele deve se comportar, beleza? Então, como que a gente vai utilizar essa mecânica aí, ó? Dentro do nosso botão, a gente já tem ele vinculado aqui dentro da nossa LBL unidade. Então vamos fazer o seguinte, eu quero fazer uma verificação, turma. Vamos lá, ó. Entendam a situação. Eu quero verificar, quando eu clicar naquele botão, eu quero verificar qual é o atual cenário que ele se encontra. Então eu quero verificar se ele está em temperatura, se ele está em moeda, em quilômetros, em distância, né? Quero verificar qual é a situação daquele elemento que ele se encontra e dependendo dessa situação eu quero alterar o texto dele. O que a gente pode utilizar aí para fazer uma verificação? Qual é o comando que a gente utiliza para fazer uma verificação de algo? If. Sim.
posso utilizar o if, né? Posso utilizar o switch case. Basicamente, com esses dois carinhas aí, a gente consegue verificar se algo está sendo retornado aí para a gente, beleza? Nesse cenário aqui, eu vou utilizar o switch case porque eu acho que ele vai ficar com uma leitura mais fácil do que a gente ficar fazendo um monte de if encadeado um dentro do outro, tá? Então, eu vou mostrar aqui com o switch case, mas eu poderia substituir pelo if também, né? Do seguinte, ó, eu vou criar aqui um switch, beleza? O que eu vou verificar aqui no meu switch? Eu vou verificar o seguinte, eu vou verificar qual é o valor que o meu LBL unidade está armazenando. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, switch LBL unidade ponto text, tá bom? Isso daí vocês já viram, né, naquele aplicativo do cálculo do IMC. A gente coloca um ponto text para poder pegar o valor que esse carinha está armazenando, tá? Deixa eu só indentar esse código aqui. Deixa eu tirar isso daqui para indentar ele. Aí tá bom. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer uma primeira verificação. Eu vou verificar caso, tá? Então, ó, caso, né, o nosso elemento que está sendo verificado, LBL unidade, for igual a temperatura, então vou colocar aqui, ó, case temperatura, que é o que ele é agora, nesse exato momento, né? Ele vai executar uma determinada ação aqui embaixo. E qual é a ação que ele vai estar executando aqui embaixo? Basicamente, ele vai estar trocando... Deixa eu voltar aqui na minha interface visual. Basicamente, ó, quando a gente clicar nesse botão, dava a impressão de que ele estava mudando de tela, né? Mas na verdade ele não estava mudando de tela, beleza, galera? Ele estava simplesmente trocando esses valores aqui, ó. Tava trocando temperatura por um outro valor, Celsius por um outro valor e Fahrenheit por um outro valor. E é isso que a gente vai fazer nesse exato momento, tá bom? Ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. Case temperatura, ele vai pegar o LBL, unidade, ponto. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar aí, o text dele, né? Lembra que quando a gente descobria o valor lá do IMC de alguém e queria alterar uma label, a gente colocava a determinada label.text e colocava igual a alguma coisa? É o que a gente vai estar fazendo aqui, ó. Então eu vou estar dizendo que o meu LBL unidade vai ser igual agora, ele vai mudar para peso. Beleza? E aqui no default, a gente já pode colocar aqui, ó, caso, né, ele não seja temperatura, então ele vai cair dentro do nosso default, tá? Aí aqui dentro do nosso default, a gente pode dizer o quê? A gente pode dizer que o LBL unidade ponto text vai ser igual à temperatura de novo. Eu vou fazer só com esses dois, temperatura, tá? Eu vou estar fazendo só com esses dois aqui, mas vocês já devem ter imaginado, né, que para cada unidade de medida que eu for pedir para vocês, vocês terão que colocar eles dentro desse switch case, beleza? Deixa eu mandar executar isso daqui para a gente visualizar. Conforme eu vou fazendo as modificações aqui, a gente vai visualizando eles em tela, beleza? Não vai levar muito tempo para carregar, não. Carregar rapidinho ali. Aí, tá bom, ó. Tá aqui o nosso layout, certo? Quando eu clicar nesse botão aqui, ó, ele vai executar essa função que nós programamos aqui agora, tá? Então, ó, cliquei no botão, ele trocou para peso. Se eu clico, ó, ele volta para temperatura. Aí aqui é só questão de estilização, beleza? Ó, eu poderia deixar ele centralizado, né, no meu layout. Tem lá as opções de estilização. Como eu falei para vocês, eu não vou ficar me prendendo aqui em fazer o layout exatamente como o que eu gostaria que vocês fizessem, né? Porque a gente vai focar aqui o tempo
para destrinchar a parte de código. Então, por enquanto, esse elemento aqui que nós vimos até agora, assim, não é segredo para vocês, né? Vocês já viram isso no aplicativo passado, a gente utilizando a unidade .text dele, tá? Talvez vocês só não tenham pensado em aplicar ele desse jeito aqui, ó, de você clicar nele, né, e em algum botão e ele fazer essa ação de alterar o texto, tá bom? Só que aí aqui embaixo, ó, ele também tem que trocar, né? Então, se eu estou em temperatura, ele tem que estar como Celsius e Fahrenheit, beleza? Quando eu troco aqui para peso, esses carinhas aqui, eles precisam trocar também, tá? E aí é esse daqui o elemento que eu queria mostrar para vocês, porque esse daqui a gente não viu ainda, tá? Ele não funciona, apesar de eu estar trocando o texto aqui, né? Ele não funciona exatamente igual a uma label, porque ele não é uma label. E essa propriedade .text, né? Ela não é disponível aí para um botão, tá bom? Então vamos ver como é que a gente faz para alterar um botão. A gente quer alterar aqui, ó, os nomes dos botões. Então, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer, ó, que aqui em peso, tá? Quando ele alterar a nossa LBL unidade para peso, ela vai alterar também o botão, tá bom? Então a gente vai colocar aqui, ó, o BTN, né, que foi como eu nomeei ele, unidade 1. E aí aqui, ao invés da gente colocar o ponto .text, a gente vai chamar essa propriedade aqui, ó, o ponto .setTitle, beleza? SetTitle aqui, ó. Esse elementozinho aqui, tá? Se vocês, bom, vocês já devem estar familiarizados com isso daqui, né? O que acontece quando depois de um elemento ele tá com com abertura e fechamento de um parênteses, ele é o que, galera? Em programação? O nome acompanhado pelo abre e fecha parênteses Isso. é um método. Isso, então, esse setTitle aqui, ó, ele é um método, beleza, já da programação, que já vem implementado aí dentro do Swift, e aqui ele está aguardando, né, que a gente passe lá dentro da criação desse método setTitle, né, foi definido que ele vai ficar aguardando aí, fazendo a espera de alguns argumentos que vão ser passados para eles, e os argumentos que a gente vai estar passando aqui, ó, como ele já descreve aqui, qual é o título, beleza? Que a gente vai estar passando e ele está esperando aqui, ó, esse título como sendo uma string, tudo bem? Então, para o título eu vou colocar aqui a string, que eu vou chamar ela de quilograma. Então, o meu BTN unidade 1 vai passar a ter o setTitle dele como um quilograma. E como ele é um botão, ó, ele tem aqui uma outra opção que é esse for, que ele está aguardando aqui, ó? Ele está aguardando qual é o estado do botão, beleza? Aonde que esse quilograma vai entrar, em qual estado do botão, né? Porque um botão ele tem quais estados? Ele tem o estado dele normal, né? Que é quando ele está ali. Tem o estado dele quando ele foi clicado, quando ele está sendo clicado. Então a gente vai estar passando para o estado dele, ó, como um... Deixa eu apagar esse daqui. Aqui, ó, então o for, a gente tem que passar o estado do botão. A gente vai passar aqui um ponto normal. Beleza? Então a gente está passando para o estado normal do botão. Não é quando o botão recebe um hover, não é quando o botão foi clicado, é no estado normal dele. Então, essa daqui é basicamente o porquê, né, de eu estar fazendo isso daqui com vocês. Além desse daqui, tem uma outra funcionalidade que eu também preciso mostrar, que nós não vimos até o momento, mas essa daqui é a primeira, ó. Quando vocês quiserem alterar o título de um botão, não é com um ponto .text, é com um ponto .setTitle, beleza? Vocês colocam o nome desse novo botão e para qual estado vocês vão estar utilizando ele. Aí basicamente a gente só precisa fazer isso daqui também para o nosso botão 2, né? Então btn unidade 2 ponto setTitle. Aí agora eu vou dizer, ele vai converter para quilogramas e eu esqueci para qual que é aquela outra unidade de medida. Libra. Aqui também no for como um ponto normal. Tá bom, galera? Ó, então, basicamente isso daí.
Aqui embaixo, dentro do nosso default, a gente precisa fazer a mesma coisa, né? Por quê? Ó, deixa eu dar um playzinho aqui. Ele já está com o nosso emulador aberto, então ele vai só renderizar aqui na página. Ó, ele está aqui como Celsius e Fahrenheit. Quando eu clico no botão, ele troca para quilograma e libra. Aí isso daqui é só questão de ajuste também, né? Vocês já sabem como corrigir lá ampliando o tamanho dos campos, tá bom? Só que se eu clico aqui de novo para ele voltar para a temperatura, ele não está trocando, ó, tá continuando em quilograma e libra, tá? Por quê? Porque ele tem que ser passado aqui embaixo também a mesma situação, tá bom? Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, só para a gente ganhar uns segundinhos, colar aqui. E aí agora, ó, quando ele for temperatura, ele troca para peso, tá? Quando ele não for peso, o que ele vai fazer? Ele vai voltar aqui para temperatura. E quais são os títulos, né, dos botões de temperatura? São Celsius e acho que é Fahrenheit, acho que é assim que se escreve Fahrenheit. Tá bom? Então, basicamente é desse jeito que vocês vão fazer aquela mecânica de quê? Assim, eu não sei, eu acredito que quando vocês viram ele rodando a primeira vez, vocês tiveram a impressão que estava sendo trocando as páginas ali, né? Na verdade, não. Na verdade, a gente só está trocando os textos. Tudo bem, galera? E vai funcionar desse jeito. Tranquilo? Deu para entender? Querem que eu repita? Querem que eu mostre aqui de novo? Tranquilo, professor. Então tá. Qualquer coisa manda no chat aí que o Fabiano dá um grito aí que eu paro aqui, tá? Se eu rodar isso aqui de novo, né? Só para mostrar para vocês agora que eu alterei aqui. Ele já vai carregar aqui rapidinho, que já está aberto o nosso simulador. Ó, tô em temperatura. Vou trocar aqui, ó, para peso ele virou quilograma aqui e libra aqui. Se eu volto de novo para o outro, ó, temperatura voltou a ser Celsius e Fahrenheit. Beleza? Então, basicamente, esse daqui é o primeiro momento que vocês vão ter que codificar aí, ó. É o mostrar próximo, porque esse mostrar próximo, ele vai ser o carinha que vai ficar fazendo as modificações, né, entre um elemento e outro aí. Aí tá bom. Ele tá mostrando próximo ali, mas conforme eu clico aqui, ó, vamos dizer que eu tivesse colocado aqui, ó, o valor de 20, beleza? Quando eu coloco aqui o valor de 20, que eu vou clicando nesses carinhas aqui, ó, ele tem que fazer o quê? Ele tem que alterar essas minhas labels aqui embaixo, certo? Então ele tem que colocar o 20 quanto que vale em quilogramas aqui, convertendo, né, de quilogramas para libras. Então a gente tem que alterar essas labels aqui embaixo. E a mesma coisa quando a gente volta o nosso elemento para cá, tá? Como é que a gente vai fazer isso daí, turma? A gente basicamente vai criar uma outra função, que a gente vai chamar aí essa função de, sei lá, vou chamar ela de converter, beleza? Essa função converter, ela vai ser uma ação que vai ser disparada através de um clique de um botão também. Por quê? Porque além dele estar sendo clicada aqui, ó, e ela ter que disparar essa função converter também tem que acontecer quando a gente clica aqui, ó, quando a gente modifica, né, de um elemento para o outro aqui, ele também tem que fazer a chamada dessa função, tá bom? Então, bora fazer essa ação aí através do clique do botão, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, uma outra, entre aspas, técnica que vocês podem fazer para quê? Para vincular um elemento da interface gráfica de vocês com o código aqui. Porque desse jeito que eu estava mostrando para vocês, a gente tinha que vir aqui e fazer o quê, né? A gente tinha que escrever @iboutlet, colocar aqui o nome da variável e dizer qual é o tipo dele para depois vincular ele lá na interface gráfica. Mas tem uma outra maneira que a gente pode fazer isso daqui, ó. A gente pode fazer da seguinte forma, ó. Eu já vou colocar aqui os meus dois elementos, um ao lado do outro. Tá bom, ó. Deixa eu só colocar o código aqui para baixo para chegar ao local onde eu tenho que colocar ele, aqui. E aí, turma, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso
ao invés de primeiro codificar aqui, ó, ao invés de primeiro codificar e depois vincular ele ao meu elemento visual, eu posso já direto do meu elemento visual já trazer ele para cá juntamente com um determinado código dele, tá bom? Como que a gente faz isso daí, ó? Eu vou vir aqui, ó, vou pegar o meu botão, porque eu quero que essa minha ação aconteça através do meu botão, né? E aí, para esse meu botão, no meu caso da configuração do meu teclado aqui, né, é com a tecla Windows, mas se você está com a máquina virtual e você não fez aquela configuração que eu passei para você no tutorial inicial, o seu vai ser através da tecla Ctrl, beleza? Então, ó, vou segurar aqui a minha tecla Windows, vou clicar no meu elemento, ó, e vou arrastar, tá vendo, ó, que eu estou arrastando aquele meu elemento do botão aqui para dentro do meu código, ó. Aí quando eu solto, ele já traz aqui, ó, as opções para a gente, né, de uma forma bem mais simples, de como que a gente vai fazer aí o vínculo do nosso elemento. Então ele já traz aqui, ó, a opção se a gente quer criar uma action, uma outlet collection, tá? Nesse caso aqui, uma outlet collection, ele criaria uma array de outlets, beleza? No nosso caso, a gente vai criar ele como uma action mesmo. O nome dessa função, já que ele é uma action, ele vai criar uma função, né? Eu vou chamar ela, como eu falei para vocês, de converter, tudo bem? Aqui são algumas outras opções que ele passa, né? Se a gente quer criar aqui, ó, essa nossa action para um botão ou para ele vem como um padrão N, mas a gente pode colocar aqui, ó, para um UI button, né? Que é o tipo do nosso carinha. Então, sabe lá onde a gente coloca o tipo dele? A gente coloca, né? Antigamente via código, via digitando na unha. A gente colocava o nome da variável, 2 pontos e colocava o tipo do nosso botão, né? Aí aqui é a mesma coisa, ó, a gente está colocando o tipo dele aqui, beleza? Aqui são algumas outras propriedades de como que vai estar funcionando esse botão, né? Se ele vai ser clicável em cima dele para poder acontecer a ação. Isso daqui, esse sender, é a identificação do botão, beleza? Então todo botão ele tem essa propriedade sender, que é uma identificação que ele recebe para você saber qual é o botão que você está clicando. Então a gente pode deixar esse padrão aqui mesmo. E aí só mandar conectar, ó, ele já traz o código para a gente, beleza? Então aquela mesma coisa que a gente faz aqui em cima, de que maneira? Primeiro digitando, depois arrastando da bolinha, vinculando ele aqui, a gente pode fazer no sentido inverso. Que no sentido inverso a gente não precisa codificar, né? A gente só pega o nosso elemento visual, arrasta ele para dentro do nosso código, seta lá as opções. Assim, a gente teve que digitar, né, o nome da função e tudo mais, só que é uma outra alternativa que vocês podem fazer aí para criar também, tá bom? Então, ó, esse nosso botão já está vinculado aqui. Quando a gente clicar em Celsius, então, ele vai executar tudo que a gente codificar aqui dentro da nossa função converter. Só que eu vou querer que ele faça essa mesma coisa quando a gente clicar onde? Quando a gente clicar aqui, ó, em Fahrenheit, beleza? Então, quando a gente clicar em Fahrenheit aqui, eu quero que ele execute também essa mesma ação. Por quê? Se ele está em um, ele vai fazer a conversão aqui. Se ele estiver no outro, né, quando a gente clicar no outro, eu quero que ele faça a conversão no sentido contrário. Então, ó, uma mesma função está vinculada a 2 botões. Tá vendo? A gente consegue fazer esse tipo de cenário aqui, ó. Uma mesma função vinculada a 2 botões. Beleza, agora vamos voltar para o nosso código. Aí tá bom. Essa nossa função já está delimitada dentro daqueles nossos 2 botões lá, beleza? E o que eu vou querer fazer aqui, galera, inicialmente? E aqui vai entrar a segunda situação que eu falei para vocês que nós não havíamos visto ainda em aula, tá? Então, basicamente, vocês entendendo isso daqui já dá para vocês destrincharem o programa aí, tá bom? Qual é essa situação, ó? Eu falei para vocês que todo botão ele tem uma identificação, né? Que é esse sender aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês lá na hora que a gente criou esse vínculo? Como eu vinculei essa ação? Eu vinculei essa ação converter a 2 botões, certo? Eu vinculei ele ao botão 1 e ao botão 2 lá.
não necessariamente isso, mas para esse nosso aplicativo, eu vou querer identificar qual é o botão que está selecionado, qual é o botão que recebeu o ato do clique. Porque isso vai ser importante para mim. Por quê? Porque eu vou querer saber que, se dependendo de um botão, ele vai fazer um tipo de conversão, né? Ele vai fazer um tipo de cálculo matemático. Dependendo se o outro botão estiver clicado, ele vai fazer o outro tipo de cálculo matemático lá. Então a gente vai precisar fazer o uso desse sender aqui para identificar qual é o botão que de fato está sendo clicado lá na nossa programação, tá bom? Esse carinha aqui, ó, ele retorna pra gente um optional, tá? Então, esse sender aqui, que é a identificação, ele retorna um optional pra gente. Então a gente tem que fazer o desembrulho desse optional. Eu tinha ensinado para vocês duas maneiras de fazer o desembrulho do optional. Eu tinha ensinado a primeira maneira, que é colocando a exclamação. E vocês lembram qual é a segunda maneira que a gente pode utilizar, que eu digo que é a maneira segura da gente trabalhar? Alguém se recorda? Era usando o if else, não era, professor? Quase isso. É o if let. Tá? Basicamente ele funciona como um if else, só que ele é chamado de if let, tá bom? Ele funciona assim, ó. É muito similar ao if else. Então eu vou colocar aqui, ó, if, né? Vou fazer a verificação. Para essa minha verificação, eu vou criar uma variável. Eu posso criar uma variável para ela, tá? E eu vou chamar essa variável de btn, que é a abreviação de botão, chamada de botão escolhido, tá bom? Vou dizer que botão escolhido vai ser igual ao sender. Quem é o sender? Sender é a identificação que o nosso botão tem, beleza? E aí aqui dentro, ó, do nosso if, a gente faz toda a parte de codificação. Basicamente, isso daqui é a mesma coisa de quê? De que a gente está pegando o nosso botão lá, que a gente estiver clicando, e está colocando uma exclamação nele, beleza? Só que se a gente faz isso com uma exclamação, como a gente já viu quando a gente estava aprendendo a trabalhar no Playground, dependendo da situação, isso pode quebrar o nosso aplicativo, tá? E aqui com o if let, isso não vai acontecer. Eu vou até mostrar para vocês aí a diferença do uso do if let. Faltou eu colocar o let aqui também, né? É if let. Então por que é um if let? Porque eu estou criando aqui, ó, eu estou fazendo uma verificação, e se essa verificação me der certo, ele cria uma variável aqui pra gente. Beleza? Então vamos lá, vamos terminar de codificar aqui, que aí eu acho que ele some isso daqui. Inicializadores e condicionais bound deve ter UI button. Ah, tá. Vou colocar aqui um optional assim. É isso que ele está reclamando. Aí, beleza. Então, ele estava aqui, ó, esperando que a gente dissesse, né, que ele é um optional, para ele poder fazer o if let, tá bom? Então, esse carinha aqui, ele diz, né, ele representa lá que o nosso elemento é um optional. Então, quando ele cai dentro desse if, ele vai fazer a seguinte verificação, ó. Se ele conseguir reconhecer, ó, então ele vai fazer aqui um if let primeiro. Se ele conseguir reconhecer qual é o botão que foi clicado, né, ele vai atribuir esse botão clicado, a identificação desse botão clicado na nossa variável aqui, tudo bem? Então, a identificação do botão clicado agora está armazenado dentro dessa nossa variável, e aí a gente vai fazer aqui a seguinte questão agora, ó. A gente vai fazer uma outra verificação. Se o btn escolhido for igual ao btn unidade 1, o que vai acontecer se o nosso btn escolhido for igual ao btn unidade 1? Ele vai pegar o btn unidade 2 e vai atribuir para ele, ó, no ponto alfa dele, sendo igual a 0.5. Beleza? Caso isso daqui não retorne, né, caso ele não caia dentro desse nosso if aqui, ele vai cair dentro do else. E aí aqui dentro desse else, ele vai fazer o que, ó? Ele vai pegar o btn unidade 1 ponto alfa e vai dizer que ele é igual a 0.5. Então,
Para que eu estou fazendo isso daqui, galera? Basicamente, para quando eu vier aqui, ó, ele ainda não está aplicado aqui, mas já deixa eu mostrar. Lembra que eu falei para vocês que eu ia utilizar aqui o seguinte critério, ó. Eu tenho aqui duas opções, né? Quando eu tiver no quilograma, quilograma vai ficar mais escuro. E o Libra vai ficar como se não tivesse selecionado. Vai ficar com a opacidade, né, um alfa lá, de 0,5. Aí, esse nosso jogo que a gente está fazendo aqui, ó, esse nosso if else, ele está pegando aqui na primeira linha, aqui na linha 36, ó. Ele está pegando a identificação do botão, de qual botão a gente clicou, beleza? Tá fazendo a verificação. Se ele conseguiu pegar essa identificação, ele entra aqui dentro do nosso primeiro iflet. E aí aqui dentro do nosso iflet, ele faz o quê? Ele compara se o valor que ele está guardando aqui no BTN escolhido é igual ao BTN1. Se for, ele vai colocar o BTN2 como uma opacidade de 0,5. Se não for, é porque o botão que está selecionado é o botão BTN2 aqui, né? Que é, no caso aqui, o Libra. Aí ele coloca o 0,5 no outro, tá bom? E aí, basicamente, a gente pode chamar aqui agora, ó, o nosso BTN escolhido, colocando o alfa dele, eita, como 1. Deixa eu rodar isso daqui para a gente ver lá na prática lá. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Deixa eu quebrar na linha de baixo. Acho que é isso que ele está reclamando. Bora lá executar para a gente visualizar. Ó, se tudo tiver codificado certinho aqui, ele vai funcionar, né? Vamos ver. Então, basicamente ele vai executar essa função aqui, ó, esse converter, ele vai executar no momento que a gente clicar em um desses carinhas aqui, né? Então, eu vou clicar aqui em Celsius, ó, ele não vai dar diferença nenhuma. Por quê? Ele está vendo que eu estou clicando no Celsius, aí ele atribui para o nosso BTN escolhido a identificação de Celsius, né? Aí ele verifica isso daqui, ó. Se o nosso BTN escolhido for igual ao BTN1, no caso Celsius, ele aplica 0,5 ao Fahrenheit. Beleza? Se eu fizer ao contrário, vamos clicar em Fahrenheit. Ó, tá vendo, ó? Que ele fez exatamente o sentido inverso agora, ó. Cliquei em Fahrenheit, o que ele fez? Ele verificou que a identidade do BTN escolhido é igual ao do Fahrenheit. Aí ele não caiu no nosso if aqui, ele caiu no nosso else embaixo. Então ele aplicou o 0,5 ao BTN1, unidade 1, tá? E aqui nesse código aqui, ó, a gente pegou o BTN escolhido e deu a opacidade de 1 para ele. Então, colocando como 100%. Basicamente, com esse código aí, ele faz esse esqueminha aqui, ó, de trocar para um e trocar para o outro, tá? Só que isso, turma, não é só uma questão de estética, beleza? Não é só uma questão estética isso daqui. Por quê? Porque a gente vai utilizar esse critério de ficar trocando o alfa dos nossos carinhas aqui, ó, como algo relevante para o nosso código. Por quê? Porque a partir do botão que eu clicar aqui, eu tenho que fazer uma execução aqui embaixo, certo? Dependendo do valor que eu passar aqui, ele tem que fazer uma execução aqui embaixo. Então, a gente vai pegar como referência esse alfa do nosso elemento para saber o que ele tem que executar. Tá bom? Ainda aqui, ó, dentro dessa nossa funcionalidade de converter, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai criar aqui um switch case. Escrevi errado switch, peraí. Switch, beleza? E a gente vai verificar o quê? A gente vai fazer a verificação de qual é o item que a gente vai estar fazendo a conversão ali, tá bom? Então, ó, se por acaso o nosso LBL unidade ponto text, né, for, aí eu vou colocar aqui, ó, se caso ele for temperatura, ele vai executar o que aqui? Ele vai executar a função
calc temperatura. Eu vou fazer só 2 aqui, só para a gente poder visualizar. Caso não seja, ele vai executar a função calc peso. Deixa eu indentar aqui o nosso código para melhorar um pouquinho. Ó, então, ainda dentro desse nosso botão aqui, ó, converter, ele vai fazer essa troca da opacidade dos nossos elementos lá, e aí ele vai fazer a verificação também, ó, de quem é que ele tem que chamar, tá? Eu poderia codificar tudo aqui dentro, não teria problema nenhum. Eu poderia já colocar aqui, ó, para fazer a conversão de temperatura, de peso, de moeda, de tudo aqui dentro desse botão mesmo. Mas eu vou preferir não fazer desse jeito, porque eu acho que fica mais simples. Para quê? Para na hora que a gente for criar individualmente as nossas funções, se porventura vira da bug, fica mais fácil da gente achar onde está o bug e manter o nosso código mais limpo, tá bom? Aqui ele está reclamando só pelo fato de que eu estou usando uma função chamada calcular temperatura e calcular peso, né? No caso calc temperatura e calc peso, e eu ainda não tenho essas funções, então por isso que ele está reclamando aqui, tá? Então já vamos criar essas funções para ele parar de reclamar, ó. Então vou criar aqui a nossa função func calc temperatura e já vou criar aqui também a peso, que aí ele já para de reclamar da peso também. Func calc peso. Aí ele já para de reclamar da peso. Então, basicamente, galera, aqui dentro desses carinhas aqui, ó, é onde de fato vai estar acontecendo a nossa conversão, beleza? Dentro do nosso botão aqui, ele só vai verificar qual é a nossa label lá de cima para fazer o cálculo correto, e aí ele chama, né, dependendo da nossa label lá em cima, ele chama aí a função de efetuar o cálculo. Então, percebam que a gente não está fazendo tipo... É como eu falei para vocês, né? Eu poderia colocar tudo isso daqui dentro de uma única função. Poderia. Só que eu acho que fica, além de ficar um código talvez um tanto quanto mais confuso, fica mais difícil também para a gente poder dar manutenção no futuro, caso precise, tá? No caso de vocês aí, se vocês preferirem, quem for fazer a aplicação, colocar tudo dentro de uma função só, tudo bem, fica aí como uma forma de desenvolvimento de cada um de vocês, né? Mas eu acho que assim fica mais fácil da nossa leitura do nosso código. Então, por fim, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer uma verificação de algumas questões, beleza? A gente primeiro vai fazer a verificação aqui, ó, se o nosso btn unidade 1, se o alfa dele, ponto alfa, se o alfa dele for igual a 1, é porque quem está ativo é esse carinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o simulador que está mais fácil. Se o alfa do nosso btn1 estiver ativo, ele tem que fazer uma determinada verificação de código aqui dentro, beleza? Se for o outro que estiver ativo, ele faz uma conversão diferente. Então deixa eu colocar isso daqui dentro de um if, ó. If btn unidade 1.alpha for igual a 1, beleza? A gente vai fazer qual operação matemática aqui, ó? A gente vai pegar a nossa LBL resultado medida, vai dizer que ela é igual a .text, né? Que ela é igual a Fahrenheit, acho que é assim, se não for assim depois a gente corrige. Deixa eu dar um play aqui já para vocês visualizarem isso. Então basicamente aqui, ó, se o nosso btn1 estiver ativo, ó, ele já troca aqui para Fahrenheit, tudo bem? Por quê? Porque se ele está aqui em Celsius, é porque o resultado que ele vai emitir aqui embaixo é o resultado em Fahrenheit. E além disso, né, além dele trocar o resultado ali para Fahrenheit, a gente vai precisar fazer aqui uma outra questão. A gente vai pegar a nossa LBL resultado, que é aquela label de cima, e vai dizer que o ponto text dela
vai ser igual a quê? Vai ser igual a esse elemento que ele colocou aqui, ó. Cadê o TXT valor, né? A gente vai ter que pegar esse TXT valor e guardar esse TXT valor dentro de uma variável para a gente fazer um cálculo matemático. E aí a gente vai fazer o cálculo matemático para fazer a conversão de Celsius em Fahrenheit e depois devolver ela aqui dentro do TXT da LBL resultado, tá? Então eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou pegar aqui, vou criar uma constante que eu vou chamar ela de temperatura. Essa minha constante de temperatura, ela vai receber quem? Essa minha constante de temperatura, ela vai receber o meu txt valor, ponto text dele. Beleza? Como eu preciso que essa minha temperatura aqui, ela seja um double, né? Então eu já vou fazer o cast aqui, ó. Colocar aqui como um double, converter já isso daqui direto para um double. Igualzinho a gente fez lá no conversor do IMC, beleza? Só que, aí eu tenho que colocar aqui a exclamação, né? Só que aí aqui, ó, eu estou armazenando ele dentro de temperatura. E aí aqui agora, eu vou pegar esse temperatura e vou utilizar ele aqui embaixo para fazer uma operação matemática. Deixa eu ver o que ele está reclamando. Expressão do tipo, arroba, value string. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ponto text. Tá certo. Ponto text. Tô pegando. Deixa eu fazer já a verificação desse cara. Aqui, peraí. Aqui. Aí. Por que ele estava reclamando ali, galera? Por conta do nosso desembrulho, né? Eu estou dizendo aqui, ó, que eu estou fazendo o desembrulho de uma maneira forçada, porque eu estou imaginando que o meu usuário não vai fazer lá uma caca e digitar um valor que não seja um double, beleza? Que ele não possa converter para double. Então, se o cara digitar lá alguma coisa que ele não possa converter para um double dentro do nosso TXT valor, o nosso aplicativo vai quebrar. Eu vou fazer esse primeiro desse jeito aqui, ó, e aí depois eu só corrijo ele para utilizando o if-let, que aí vocês conseguem visualizar a diferença, né, e a vantagem de utilizar o if-let, tá? Então, aqui para o nosso LBL resultado.text, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a nossa temperatura, vou dizer, né, o cálculo de Celsius para Fahrenheit, a gente pega a temperatura, multiplica ela por 1.8 e soma 32. Deixa eu colocar. Beleza. Então aqui, ó. Ele está dizendo, né, que a gente faz aqui a conversão. A gente pega aqui o temperatura, né, multiplica ele por 1.8, depois soma com 32, tá? Ele está reclamando aqui porque ele está dizendo que ele não pode fazer a operação com tipo double e string. Então deixa eu converter esse carinha aqui, ó, para string desse jeito aqui. Acho que agora ele vai parar de reclamar, vamos ver. Parou. Beleza. O que ele estava reclamando, turma? Aqui a gente está passando aqui, ó, o LBL text, né? O LBL text ele tem que retornar como uma string. E a gente estava retornando um double aqui, certo? A gente estava fazendo aqui, ó, uma operação de um double. Então, fiz de novo aqui o meu cast. Ele faz a operação matemática, depois ele converte essa operação matemática que a gente está fazendo para quê? Para uma string, né? Para ele poder jogar dentro do LBL resultado. Vamos visualizar se isso daqui está dando certo. Então, se eu clicar aqui em Celsius, deixa eu colocar um valor aqui dentro, né? Vou colocar aqui o valor de 10. Se eu clicar aqui em Celsius, ó, ele faz a conversão, ó. Então, ele já verificou aqui que a nossa temperatura é 10 em Celsius, que a gente está querendo saber, né, que ela vai dar 50 em Fahrenheit. Se eu colocar aqui 0, ó, 0 teria que dar 32 em Fahrenheit. Vamos ver se está certo. Coloquei 0 graus em Celsius é igual a 32 em Fahrenheit. Então,
parte do nosso aplicativo já está funcionando. Só que se eu clicar aqui em Fahrenheit, ele não está funcionando. Por que que ele não está funcionando, turma? Alguém aí? Por que que Fahrenheit não está funcionando ainda? Por enquanto, ninguém, Luiz. Tá. Ah, ele não está funcionando pelo seguinte, ó. Vamos entender aqui o nosso código para a gente entender o que, que a gente está fazendo, beleza? Para a gente não ter dúvida do que a gente está fazendo. Aqui, ó, quando a gente clica no nosso botão aqui, ó, para converter, ele está acionando essa funcionalidade aqui, certo? Ó, ele está acionando essa funcionalidade aqui. Essa funcionalidade, ela primeiro altera o valor do alfa do nosso botão, né? Que é esse carinha aqui, ó. Primeiro ele está alterando o valor do alfa, tudo bem? E depois que ele está alterando o valor do alfa, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo a verificação da nossa LBL unidade, que é essa carinha aqui, ó. Para quê? Para que ele saiba qual é o cálculo matemático que ele tem que fazer para retornar o valor aqui embaixo. Então percebam, ó, que depois que ele altera a cor, né, do alfa, ele cai dentro de um switch e ele verifica isso daqui, ó. Caso seja temperatura, ele chama a função calc temperatura, tá? Caso não seja temperatura, é porque ele vai chamar a função calc peso, que a gente ainda não programou a função calc peso aqui embaixo, até então tudo bem. Aí beleza, ele chamou aqui a função, ó, calc temperatura, e então a função calc temperatura é essa daqui, tá? Na nossa função calc temperatura, a gente está fazendo o que, ó? A gente está fazendo a atribuição de uma variável aqui, né? No caso uma constante, que eu chamei ela de temperatura. Eu estou dizendo que essa minha constante de temperatura vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao text do txt valor, que é esse carinha que a gente criou ele aqui em cima, ó. Tá vendo ele aqui, ó? Que a gente vinculou ele lá com o nosso elemento gráfico. Então, basicamente a gente está pegando o texto dele e está atribuindo o texto dele aqui nessa variável temperatura. Tudo bem? Para quê? Para que a gente possa saber qual é o cálculo matemático que a gente tem que fazer. Aí eu fiz aqui uma verificação, ó. Eu verifiquei. Se o BTN1, se o alfa, né, o ponto alfa dele, se o nosso alfa do BTN1 for igual a 1, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer aqui a troca da nossa unidade de medida lá, do nosso resultado medida para Fahrenheit, e vai fazer essa operação matemática aqui, ó. Para jogar onde essa operação matemática? Ele vai pegar essa operação matemática, vai resolver ela, vai transformar ela em uma string e vai jogar ela dentro do LBL resultado. Mas isso só vai acontecer quando o alfa for igual a 1, beleza? Do meu BTN1. Aqui o Fahrenheit ele não está funcionando porque a gente só fez para esse carinha aqui, ó, para o BTN1. Agora basta a gente fazer ele para o BTN2, né? A gente cria aqui, ó, um else, beleza? Então, se o alfa do BTN1 não for igual a 1, é porque ele está igual a 0.5. Se ele está igual a 0.5, é porque o 1 está no Fahrenheit, né? É questão de lógica isso daqui. Então, se o 1 está no Fahrenheit, a gente vai fazer o quê? Ó? Vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V para vocês verem que é basicamente a mesma coisa. Colar aqui, ó. Eu vou trocar aqui agora para Celsius. Celsius. Acho que eu escrevi Celsius errado, né? Vou até olhar lá como é que se... Não, é com S. Celsius, beleza. E aqui agora eu vou fazer a operação para destransformar, né, de Fahrenheit em Celsius, que basicamente é temperatura menos 32, tá? O resultado dessa operação de temperatura menos 32, ele é dividido por 1.8. Deixa eu apagar aqui o restante. Aí. Deixa eu ver o que ele está reclamando. Operador de divisão não pode converter de string em double. Ah, então eu tenho que fazer isso daqui ainda, ó. O que ele reclamou aqui, ó? Porque tá vendo? Eu coloquei esse carinha aqui, ó,
para limitar quando que ia acabar o meu cache de string aqui, né? Então ele está entendendo que essa divisão aqui, ó, de 1.8, ela está acontecendo com a string. Então eu tenho que colocar aqui, ó, um parênteses a mais, né? Agora sim, ó. Agora ele está identificando que isso daqui é minha operação matemática, certo? Ó, eu estou pegando aqui por conta da precedência matemática, né? Eu tenho que colocar ele entre parênteses, esse primeiro carinha aqui, para primeiro ele fazer a subtração da temperatura em 32 e depois dividir por 1.8, né? E depois que ele fizer toda essa operação matemática aqui, ele joga a conversão disso daqui dentro de um string e joga aqui dentro do nosso LBL resultado. Tá bom? Vamos visualizar aqui, ó. Colocar aqui então a temperatura de 20. Vou clicar aqui em Celsius. Ele está dizendo que 20 graus em Celsius é igual a 68 em Fahrenheit, tá? E se eu clicar aqui em Fahrenheit agora, ó, ele já troca, tá vendo? Ele está dizendo que 20 graus em Fahrenheit é igual a menos 6,66 em Celsius. Beleza, turma? Então, basicamente, esse trecho de aula aqui, como esse daqui é o projeto que vocês vão ter que entregar aí, né? Eu peguei esse trecho de aula para poder estar mostrando para vocês o que? Basicamente, essas funcionalidades aqui, ó, o ponto alfa, né? Que ele está servindo não só para uma questão de layout, né? Ele não está servindo só para uma questão de layout lá, para ficar trocando as coresinhas lá, mas também esse ponto alfa aqui, o valor que ele possui, ele está servindo aqui para a gente como uma forma da gente saber qual é a operação matemática que a gente tem que executar, né? Como também a funcionalidade aqui, ó, para trocar o título de um botão. Então, como eu falei para vocês, esse trecho de aula aqui foi para poder mostrar para vocês, né, como é que funcionavam esses carinhas. A gente aplicou eles aqui, ó, viu que eles estão funcionando, pelo menos para o nosso temperatura, né? Se a gente trocar aqui, ó, de temperatura para peso, a gente tentar fazer isso daqui, a gente vai ver que não está funcionando. Por quê? Porque o nosso peso ainda não está programado, né? Ó, ele está chamando a função peso, mas o nosso peso não está programado aqui ainda. Então, basicamente, vocês vão ter que implementar o quê? Vocês vão ter que implementar o restante da parte lógica, né? Para mostrar os outros valores do próximos aqui, né? A parte das conversões aqui, para que vocês possam colocar aí a chamada de cada uma das funções e, de fato, desenvolver cada uma das funções, como a gente desenvolveu aqui só a temperatura, vocês vão ter que desenvolver a parte lógica de todas as outras. E aí, vocês vão ter que pesquisar, né? Ah, professor, eu não sei como é que converte, sei lá, quilômetros por hora em milhas por hora. Então, pesquisar como converter quilômetros em milhas. Como fazer conversão de, sei lá, de metros quadrados em metros cúbicos. Coisas desse tipo. Beleza, galera? Para que vocês possam implementar aqui também dentro do restante desse projetinho aqui. Deixa eu já aproveitar para passar para vocês o seguinte. Deixa eu só parar aqui o meu... Enquanto eu estou abrindo aqui, quem quiser tirar dúvida, quem quiser perguntar, não entendeu alguma coisa, eu repasso aqui de novo, galera, sem erro. Pode ir comentando aí enquanto eu abro aqui o projeto para eu mostrar para vocês. Professor, Oi. eu não sei se o senhor falou no começo da aula, mas como é que fica o desenvolvimento para quem não conseguiu? Porque eu fiz a instalação do macOS, Uhum. eu não sei o que aconteceu, porque quando eu instalei, ele rodou engasgando, mas ele rodou, e agora eu não consigo nem subir a máquina. Aí, então, a gente comentou que quem não tem o macOS, né, para fazer a parte prática, a gente vai estar passando para vocês uma atividade teórica abordando tudo que a gente viu, né, no semestre, para que vocês possam fazer a resolução dessas atividades. Nós vamos passar para vocês ainda
sobre quem não tem o macOS, beleza? Tá bom. Mas vai ser atividade teórica, Beleza. tá? Então, galera, ó, se alguém tiver aí com o macOS e for fazer a parte prática, já faça a anotação aí, ó. Eu passo depois bonitinho lá nas atividades, mas se vocês já quiserem ir antecipando, ó, quais são as unidades de medida que vocês vão ter que trabalhar? Vocês vão ter que trabalhar, ó, temperatura, beleza? E a temperatura vai abordar aqui, ó, Celsius e Fahrenheit, tudo bem? Aí, saindo de temperatura, a gente vai vir aqui, ó, peso, que vai trabalhar quilogramas e libras, tá? Depois de peso, moeda, que vai trabalhar real e dólar. Depois nós temos distância, que vai trabalhar metros e quilômetros, beleza? A área, vocês vão trabalhar na área quilômetros quadrados e hectares. Volume, litros em metros cúbicos. Velocidade, quilômetros por hora, milhas por hora. E aí ele voltou para a temperatura de novo, tá? Então, são essas aí as unidades que eu vou pedir para que vocês implementem. A gente monta tudo bonitinho aí, as unidades, né? E quais são os valores que cada uma delas vão abordar aqui, tá? E joga isso daí para vocês. E aí na semana que vem a gente vai focar só na outra atividade, que vai ser a atividade teórica, para que vocês possam implementar quem não tiver com macOS, tudo bem? Beleza. Quer complementar alguma coisa aí, Fabiano? Professor, o prazo de entrega. Não entendi? Prazo para entregar esse projetinho. Ah, Projetinhos? deixa eu dar uma olhada aqui no calendário. Hoje é 30. A gente tem que enviar as notas de vocês. Você lembra, Fabiano, a data? Acho que é essa semana do dia 20 aqui, não é que a gente envia? Cara, eu sei que a gente vai ter o dia 27, a partir do dia 27 eu acho que eles vão liberar, né? Tá. Então, ó, hoje é dia 30. Vocês enviam aqui pra gente até dia 21. Pode ser? 20 dias pra trabalhar? Beleza, tá bom. Tá tranquilo, Fabiano? Tem que ser, né, cara? Porque senão fica ruim até pra gente aí corrigir isso daí, cara. Beleza. Então, Então, professor, aí no caso o envio vai ser como? Vai ser por vídeo, então? isso, bem perguntado. O envio, eu vou pedir para que quem for fazer aí a parte prática, faça uma gravaçãozinha, né? Grava aí a aplicação rodando e tal, e manda o código também, tá? Então, faz a aplicação funcionando, mostra ela rodando aí e manda o projeto, compacta o projeto, ó, o projeto de vocês ele fica salvo aqui, ó, tá vendo? Então eu criei aqui na área de trabalho, ele fica com o nomezinho do projeto de vocês. Vocês apertarem com o botão direito, ele tem a opção aqui, ó, cadê? Peraí, deixa eu achar aqui. Aqui, ó, compress, né? Compress é o nome do projeto de vocês. Aí vocês apertando aqui no compress, ele cria um ponto zip aqui, ó. Aí é só vocês pegarem esse ponto zip, por exemplo, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo, ó? Tem aquela facilidade, né, ó, de você pegar o arquivo aqui, ó, da tua máquina virtual, só arrastar ele aqui, ó, para a máquina física, tá vendo, ó? Solta ele aqui, ó, ele já trouxe o projeto aqui para mim, tá vendo aqui, ó? Conversores também. E aí, no mesmo sentido, né? Então, eu vou estar disponibilizando para vocês, como eu falei, as imagenzinhas, né? Quais são as imagenzinhas? Essas aqui, ó. Eu vou estar disponibilizando para vocês, para ficar ficar completinho. Essa imagem do ícone aqui, ó, dos conversores, e a layout screen dele, né? Que é aquela tela que aparece antes, né, naquele splash screen, antes do aplicativo abrir. Então eu vou estar disponibilizando para vocês ela também, para que vocês possam ter ela aí com vocês. Beleza? Deixa eu ver se ela aparece aqui agora que eu matei o aplicativo. Professor, Oi. para subir um app para Apple Store é complicado? Precisa pagar? Como é que funciona Sim, essa parte? precisa pagar. Eu estava olhando como é que funciona, né? A gente conseguiria fazer para subir ele daqui do
do nosso próprio Mac virtual, né? Como a gente a conta vocês podem, a Apple ID, vocês podem criar ela de graça, né? Que é a mesma que vocês criam quando, sei lá, vocês compram um iPhone ou alguma coisa da Apple, vocês criam lá a Apple ID de vocês, que é a mesma que vocês podem vincular ela aqui no macOS, né? No meu caso, eu não tenho, por exemplo, eu não tenho nem macOS verdadeiro, nem iPhone. Mas eu criei uma Apple ID para mim lá, para poder vincular ela aqui no meu macOS virtual. E aí, a partir dessa minha Apple ID, eu poderia subir aplicativos na Apple Store. Mas eles cobram uma taxa, se eu não me engano, de US$ 100 anual para desenvolvedores. Eu vou até levantar essa informação porque pode ser que tenha mudado, né, alguma coisa aí em relação a isso, mas até onde eu sei são US$ 100 anuais. Você sabe alguma coisa sobre o professor Fabiano? Eu acho que se eu não estiver enganado, é mais ou menos isso daí mesmo. E fora que depois que você sobe lá, meu, passa por um monte de Análise, né? análise. É complicado as coisas da Apple para subir, meu. Mas dá sim. Eu vou levantar essa informação do valor certinho e aí eu passo para vocês e aí eu até monto não vou upar, né, assim de fato. Professor, Oi, eu sei que na Play Store é US$ 100 mesmo. na Play Mas eu Store? acredito que. Sim, eu acredito que a da Apple também seja o mesmo valor. Mas a Play Store, se eu não estou enganado, você pode upar sem pagar, não pode? Não, é um valor anual também. Caramba, eu achei que na Play Store fosse gratuito. Mas enfim, eu vou levantar certinho se permanece esse valor ainda. Até onde eu tinha a informação que eu estava querendo realmente subir alguma aplicação, né, para poder ver como é que funcionava tudo. Mas aí chegou na parte de pagar US$ 100 e eu falei, deixa quieto isso daí. Mas eu levanto sim a informação se ainda permanece com isso, com esses valores e trago para vocês na próxima aula, tá bom? Turma, para o próximo semestre, assim, peraí. Alguém quer fazer alguma pergunta da aula ainda? Tá tranquilo? Tranquilo.